Nesta aula, vamos falar sobre as diretrizes da reanimação cardiopulmonar pediátrica de acordo com as diretrizes 2015-2020 da Sociedade Americana do Coração e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando se trata de parada cardiorrespiratória na infância, a prevenção é a melhor estratégia a ser adotada, tanto pelos profissionais de saúde quanto pelo público em geral. Deve-se identificar precocemente os pacientes que estão sob risco de parada cardiorrespiratória e evitar a ocorrência desta. A síndrome da morte súbita do lactente é uma importante causa de parada cardiorrespiratória em lactentes. O pico de incidência é de 2 a 4 meses de vida e diante desta ocorrência, 70 a 90% das vítimas irão evoluir para óbito. As principais causas são asfixia por reinalação, diminuição da capacidade de despertar, levando à hipoxemia, que é a baixa na concentração de oxigênio, e a hipercapnia, que é um aumento da concentração sanguínea de gás carbônico. As características maiores associadas à ocorrência de síndrome da morte súbita do lactente são: colocar a criança para dormir em decúbito ventral, os meses de inverno, irmãos que sofreram a síndrome da morte súbita do lactente, filhos de mães tabagistas ou usuários de drogas e lactentes com baixo peso ao nascer. As estratégias de prevenção associadas à síndrome da morte súbita do lactente são: nunca colocar a criança para dormir em decúbito ventral, após a amamentação só deitar a criança após a ocorrência da eructação, ter bastante cuidado ao dormir na mesma cama com os bebês, evitar agasalhar muito as crianças, principalmente colocando cobertores muito próximos ao rosto, levando a um risco maior de asfixia. O afogamento ou a submersão é um evento associado a óbito ou parada cardiorrespiratória em crianças de 1 a 14 anos e 15% dos casos são fatais. As estratégias de prevenção ao afogamento são a monitorização frequente destas crianças próximas a piscinas e lagos, manter piscinas domésticas cercadas e a utilização de coletes salva-vidas. Outra causa importante de parada cardiorrespiratória na infância é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ou OVACI. A obstrução de vias aéreas leva a 90% de óbito em crianças vítimas desse tipo de agravo. A maioria desses casos ocorrem em crianças menores de 5 anos e de 65% a 90% dos casos ocorrem em crianças menores de 1 ano. Os sinais de OVACI são o sinal universal de asfixia, a incapacidade para falar, tosse fraca ou ineficaz, presença de sons inspiratórios agudos ou ausentes, dificuldade respiratória crescente e a ocorrência de cianose. O tratamento da OVACI em bebês consiste na aplicação de compressão torácica e golpes nas costas. Deve-se realizar 5 compressões torácicas para 5 golpes nas costas. Enquanto não houver a saída do objeto, não deve-se interromper a manobra, exceto se a criança evoluir para a parada cardíaca. Em crianças maiores, a desobstrução de vias aéreas por corpo estranho consiste na aplicação da manobra de Heimlich, que é basicamente a estimulação de uma tosse artificial por meio da compressão da região epigástrica. Caso a criança fique inconsciente, deve-se deitá-la no chão e colocar as mãos sobre a região epigástrica, aplicando compressão sobre essa região com o intuito de estimular uma tosse artificial definitiva. Portanto, é importante lembrar os seguintes passos: aplicar compressões abdominais rápidas ou manobra de Heimlich em crianças maiores, até houver a ocorrência de tosse, permitindo então a eliminação do objeto que está obstruindo a via aérea.
A última atualização das diretrizes de reanimação cardiopulmonar, publicadas pela Sociedade Americana do Coração, contou com a participação de 250 especialistas em reanimação cardiopulmonar que revisaram mais de 150 tópicos sobre o tema. Todos esses processos estabeleceram uma nova sistemática de atualização das diretrizes de RCP, que a partir de então passaram a ocorrer continuamente, não mais a cada 5 anos, ou sempre que houver um fato novo ou descoberta relevante. Os aspectos mais enfatizados nesta atualização, que levaram as diretrizes de reanimação, foram as mudanças em relação às orientações da edição de 2010 e dizem respeito tanto à organização do sistema de atendimento à parada cardiorrespiratória, quanto ao suporte básico e avançado de vida e cuidados pós-reanimação. Com estas diretrizes, enfatizou-se a criação de um sistema de atendimento e melhoria da qualidade da reanimação cardiopulmonar. Todo sistema de cuidados à saúde requer elementos fundamentais para a obtenção de bons resultados, especialmente no que diz respeito à estrutura montada e à adoção de processos adequados de atendimento. A estrutura envolve pessoas, equipamentos, educação e registro de dados, enquanto o processo envolve políticas, protocolos e procedimentos. Todos esses elementos, quando funcionando de forma integrada, determinam um cenário de melhoria da qualidade de forma continuada no atendimento às pessoas vítimas de parada cardiorrespiratória. Assim, o sistema de atendimento às pessoas vítimas de PCR será mais eficiente e produzirá melhores resultados se funcionar de forma integrada. Sabe-se que a sobrevivência após uma parada cardiorrespiratória depende de alguns fatores, dentre eles o reconhecimento precoce realizado por pessoas treinadas e capacitadas, que irão realizar então os primeiros procedimentos de atendimento. Depende também da ativação de um sistema de respostas de emergência, com equipamentos de saúde, como ambulâncias para atender as ocorrências e protocolos de atendimento. E outro fator relevante é a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, que está contida na educação permanente e nas políticas de reanimação ou políticas de atendimento em situações de urgência, onde se estabelece então as rotinas de atendimento. A melhoria da qualidade, ela acontece na medida em que os fatos se repetem, e com isso ocorre um registro de dados que vão embasando melhores processos de trabalho e o sistema vai sendo continuamente reavaliado, buscando a melhora dos resultados. As diretrizes 2015, elas recomendam uma atenção especial para 2 sistemas distintos de reanimação: o atendimento intra-hospitalar e o atendimento extra-hospitalar, para os casos de parada cardiorrespiratória fora destes ambientes controlados. Sugere-se, inclusive, 2 cadeias de sobrevivência, sendo uma para cada tipo de atendimento, visto que essas estruturas elas são diferenciadas e requerem novas manobras. Nas vítimas de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, os elementos para o atendimento estarão na comunidade. Serão os circundantes leigos que irão identificar a parada cardiorrespiratória, reconhecer a necessidade de chamar a ajuda e iniciar as manobras até a chegada do serviço médico ou do serviço de emergência treinado. Já a chegada ao local, essas equipes estarão então assumindo a responsabilidade pela reanimação e fazendo o transporte para um setor de emergência ou uma unidade de terapia intensiva, onde serão oferecidos os cuidados avançados pós-reanimação. No caso de vítimas de parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar, além do sistema de vigilância e de prevenção, que deve estar organizado no chamado time de resposta rápida ou equipe médica de emergência, quando ocorrer a parada cardiorrespiratória, o paciente então será atendido prontamente por uma equipe multiprofissional,
por pessoas capacitadas que possam prover uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, a desfibrilação se for o caso e o suporte avançado de vida. Os dois ambientes são complexos e ainda que o ambiente intra-hospitalar seja mais favorável à obtenção de melhores resultados, em ambos os casos, a organização, o treinamento, a capacidade de atuar em condições imprevisíveis e adversas determinarão os resultados esperados. Falaremos agora sobre a parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar. Os times de resposta rápida ou equipes médicas de emergência que atuam preventiva ou precocemente em paradas que estão em deterioração clínica devem ficar atentos para a possibilidade da parada cardiorrespiratória e adotar condutas que possam evitar a parada cardiorrespiratória, utilizando-se principalmente de sistemas de classificação de risco que têm se mostrado efetivos na redução da ocorrência da parada cardiorrespiratória e da mortalidade, principalmente em pacientes pediátricos. As diretrizes 2015, elas recomendam a implantação dos times de resposta rápida e do sistema de classificação de risco em unidades gerais que atendem crianças com doenças de alto risco. Os hospitais devem manter equipes bem treinadas para realizar a reanimação e deve-se incluir também um médico com experiência em reanimação e prática em supervisionar médicos em treinamentos. Este profissional médico com experiência para treinamento, ele deve realizar reflexões e discussões quando houver o atendimento a situações de parada cardiorrespiratória. Após cada atendimento, e deve-se enfocar os domínios, as habilidades psicomotoras, os aspectos cognitivos, o funcionamento da equipe e os aspectos emocionais relacionados à equipe e à família. Falaremos agora sobre a parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar. Inúmeros estudos com vítimas de parada cardiorrespiratória em ambientes extra-hospitalares demonstraram melhores taxas de sobrevida e desfecho neurológico favorável em comunidades que mantinham programas de acesso público ao desfibrilador externo automático, ou DEA. As diretrizes 2015, elas recomendam que sejam implementadas programas de acesso público ao DEA nas comunidades, principalmente onde houver indivíduos com risco de parada cardiorrespiratória. O reconhecimento adequado de vítimas de parada cardiorrespiratória por um circunstante é um importante aspecto a ser considerado no caso de haver um sistema de comunicação com o regulador do sistema médico de emergência, como é o ocorrido no SAMU ou nos bombeiros. Essa identificação vai propiciar o início imediato da reanimação cardiopulmonar e que ela seja realizada por um leigo e orientada pelo regulador de plantão. As diretrizes 2015 recomendam também que reguladores do sistema médico de emergência, além de obter a informação do local do evento, considerem-se que a vítima está em parada cardiorrespiratória e orientem o início da reanimação cardiopulmonar pelo solicitante. No suporte básico de vida pediátrico, algumas recomendações foram mantidas e outras foram reenfatizadas em relação às diretrizes 2010. Os algoritmos de suporte básico de vida pediátrico e da parada cardíaca pediátrica com 1 ou 2 socorristas, a comparação da sequência inicial C-ABC versus ABC, alterações com relação à profundidade das compressões e à frequência das compressões torácicas realizadas por pessoas leigas. Nas diretrizes 2015, os algoritmos com 1 socorrista ou 2 ou mais socorristas foram separados para melhor orientar os socorristas por meio dos passos iniciais da reanimação.
Nestes novos algoritmos foram enfatizados o uso do telefone celular para buscar ajuda, visto que essa nova tecnologia permite que o socorrista sozinho acione o serviço médico de emergência e possa iniciar rapidamente as manobras de reanimação. Estes novos algoritmos, eles recomendam a verificação do pulso concomitante à verificação da respiração. E este tempo não deve ultrapassar 5 a 10 segundos. Desta forma, enfatiza-se a prioridade na obtenção rápida do desfibrilador externo automático nos casos de parada cardíaca súbita testemunhada, cuja causa provável seja a causa cardíaca. As diretrizes 2015 recomendam a importância da manutenção de reanimação de alta qualidade, que pode ser obtida mantendo-se os seguintes componentes: assegurar compressões torácicas na frequência adequada, de 100 a 120 compressões por minuto, assegurar compressões torácicas na profundidade adequada, sendo de 4 a 5 centímetros, permitir o retorno total do tórax após as compressões, minimizar a interrupção entre as compressões e evitar a ventilação excessiva. Está mantida a sequência CABD, onde há prioridade para verificação de pulso, posterior a verificação da ventilação e, então, a aplicação de ventilação. Quanto à frequência e à profundidade das compressões torácicas, os estudos eles avaliaram as compressões torácicas em crianças de forma bem insuficiente. Desta forma, alguns estudos mostraram evidências e recomendações feitas no suporte básico de vida para o adulto, o que também permite a facilidade no treinamento do suporte básico de vida. Recomendava-se então, nas diretrizes 2010, a aplicação de pelo menos 100 compressões torácicas. Já as diretrizes 2015, elas estabelecem um limite máximo de compressões de 120 por minuto, acima do qual esta reanimação pode ser comprometida, visto que não haverá tempo para o esvaziamento das câmaras cardíacas. Desta forma, recomenda-se que na reanimação cardiopulmonar pediátrica sejam seguidas as mesmas recomendações do adulto, quanto à frequência das compressões, que é de 100 a 120 compressões por minuto. Quanto às evidências para revisar a recomendação da profundidade das compressões torácicas em crianças, é também definido que estas compressões devem ser utilizadas de forma a permitir o retorno total do tórax, ao mesmo tempo em que permite o bombeamento do sangue pelas câmaras cardíacas. Para pacientes pediátricos, os socorristas devem realizar compressões torácicas que deprimam o tórax pelo menos 1/3 do diâmetro antero-posterior, não ultrapassando 6 centímetros em um adolescente. Um estudo com adultos mostrou que durante a reanimação manual, as lesões são mais comuns quando a profundidade ultrapassa 6 centímetros. Desta forma, as diretrizes 2015 recomendam então que o tórax das crianças ou aqueles menores de 1 ano sejam deprimidos no máximo 4 centímetros e em crianças maiores de 1 a 8 anos no máximo 5 centímetros. A partir da puberdade, a profundidade da compressão ela pode ser a mesma de um paciente adulto, o que corresponde a pelo menos 5 centímetros e no máximo 6 centímetros. Quando se fala em apenas realização de compressão torácica, um grande estudo observacional no Japão, no qual foram registrados alguns dados sobre a RCP em pediatria fora do hospital, realizando apenas compressões torácicas, foi associado a uma pior sobrevivência neurológica nos 30 dias subsequentes à parada. As causas de parada cardiorrespiratória na criança são predominantemente por causas respiratórias ou causas asfíxicas sem uma causa determinada. Desta forma, a ventilação é extremamente importante para o paciente pediátrico,
visto também que estes indivíduos possuem uma baixa reserva de oxigênio. Sendo assim, em caso de parada cardiorrespiratória pediátrica, recomenda-se sempre a realização de compressão torácica intercalado por ventilação, devendo ser aplicada na seguinte relação. Na presença de apenas um socorrista, recomenda-se a realização de 30 compressões torácicas para 2 ventilações. E na presença de 2 socorristas, recomenda-se a realização de 15 compressões torácicas para 2 ventilações. As diretrizes 2015, elas recomendam que no caso em que houver uma via aérea artificial definitiva ou uma via aérea avançada, as ventilações devem ser realizadas a cada 6 segundos, enquanto as compressões devem ser realizadas numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. No suporte avançado de vida em pediatria, a revisão realizada não trouxe novas recomendações, mas sim um aprofundamento de algumas já existentes. Os protocolos 2015 apresentam informações quanto à reposição de volume nas doenças febris, o uso de atropina como uma pré-medicação na intubação traqueal, a monitorização invasiva da pressão arterial no ajuste da reanimação cardiopulmonar, o uso da lidocaína e amiodarona na fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. No entanto, a grande maioria são classificadas como recomendações fracas e de muita baixa qualidade de evidência. Nos últimos anos, tem ocorrido uma diminuição na mortalidade no choque séptico, muito em decorrência de um aumento das publicações envolvendo o tema e o estabelecimento de diretrizes que buscam sistematizar medidas como uso de oxigênio-terapia, antibiótico precoce, vasopressores, medicamentos inotrópicos e monitorização hemodinâmica. Todas essas condutas associadas à reposição rápida e precoce de volume. Seja para prevenir a progressão de um choque compensado para um choque descompensado ou reverter um choque descompensado, a administração de fluidos no choque séptico, ela tem sido difundida em pediatria baseada em estudos observacionais. Após as diretrizes 2010, foi publicado um grande ensaio clínico controlado e randomizado com pacientes pediátricos africanos que apresentavam doença febril aguda grave. Os resultados demonstraram uma diminuição da sobrevida associada a grandes expansões volêmicas. Como as características do local de acesso a medicamentos inotrópicos e ventilação mecânica são piores, os resultados em pacientes que receberam grandes quantidades de fluidos impactou diretamente na mortalidade. Dessa forma, as diretrizes 2015 trazem como recomendação que a administração inicial de bolos de fluidos ou o soro rápido de 20 ml por quilo para lactentes e crianças com choque é aceitável, incluindo casos graves como dengue e malária. No entanto, em locais com acesso limitado à ventilação mecânica e suporte inotrópico, a administração de fluido deve ser cuidadosa. É importante sempre manter a reavaliação do paciente após cada administração e sempre considerar as condições associadas como desnutrição e anemia, e observar também a necessidade de recursos adicionais. Na maioria dos estudos revisados, não foram encontrados benefícios do uso de coloides em relação aos cristalóides, exceto em um estudo com pacientes em choque devido à dengue, em que foram observados melhores resultados quanto ao tempo de resolução do choque no grupo que recebeu o coloide. A utilização da atropina como medicação pré-intubação traqueal vem sendo discutida nos últimos anos. Essa bradicardia em decorrência da hipóxia ou resposta vagal à laringoscopia ou ventilação com pressão positiva e até mesmo um efeito farmacológico de alguns medicamentos
como o quelicin, a succinilcolina ou o fentanil. Ele é um fato frequente durante a intubação na emergência. O uso da atropina com o objetivo de evitar a bradicardia durante o procedimento, ele tem sido recomendado. As evidências do seu uso têm sido baseadas em estudos observacionais, alguns extrapolados da experiência de intubação eletiva em procedimentos operatórios. As evidências elas são conflitantes quanto à diminuição da incidência de arritmias ou o choque pós-intubação, com o uso da atropina como medicação pré-intubação de emergência. Desta forma, uma dose mínima de 0,1 mg endovenoso de atropina foi recomendada após o relato de bradicardia paradoxal em lactentes pequenos e que receberam baixas doses. Entretanto, em duas recentes publicações, doses menores que 0,1 mg foram utilizadas sem os pacientes apresentarem bradicardia, demonstrando serem seguras ou efetivas. Avaliando assim estes estudos realizados sobre a utilização da atropina, as diretrizes 2015 ponderam que os resultados que avaliam o uso da atropina como pré-medicação para intubação em crianças e lactentes para evitar a bradicardia e outras arritmias, ele é conflitante. Pode ser considerada a utilização da atropina em situações onde existe o risco aumentado, como no caso do uso de quelicin ou succinilcolina. Doses inferiores a 0,1 mg podem ser consideradas quando a atropina será utilizada para intubação de emergência. Na revisão 2015, não foram encontradas evidências na literatura quanto à melhor estratégia a ser utilizada em lactentes e crianças com miocardite ou cardiomiopatia dilatada, nos cuidados iminentes de parada cardiorrespiratória. Estudos observacionais, eles têm relatado bons resultados quanto ao uso da oxigenação extracorpórea em crianças com miocardite aguda fulminante. Por isso, as diretrizes 2015, elas sugerem que o uso da oxigenoterapia extracorpórea pode ser consideradas nos pacientes com miocardite aguda fulminante e que possuem risco iminente de parada cardiorrespiratória. Monitorização do CO2 exalado para guiar a qualidade da RCP e monitorização hemodinâmica durante a reanimação cardiopulmonar. As diretrizes 2010 recomendavam que, diante de uma pressão parcial de CO2 exalado menor que 15 milímetros de mercúrio, deveriam ser realizados esforços para melhorar a qualidade da reanimação. Já a revisão 2015 não encontrou nenhuma evidência na literatura pediátrica que sustente a monitorização de CO2 exalado como um fator de melhora dos resultados na parada cardiorrespiratória. As diretrizes 2015 colocam que a monitorização do CO2 ela pode ser considerada para avaliar a qualidade da compressão torácica, mas valores específicos para guiar a terapia não foram estabelecidos para a faixa etária. Para pacientes que possuem monitorização hemodinâmica invasiva durante a parada cardiorrespiratória, pode ser aceitável a utilização da onda da curva da PA para guiar a qualidade da reanimação. Valores específicos de alvo de pressão arterial não foram bem estabelecidos em crianças. Falaremos agora sobre a utilização de vasopressores durante a parada cardiorrespiratória. O uso de vasopressores durante a parada cardiorrespiratória pode restaurar a circulação espontânea pela melhoria da perfusão coronária com consequente manutenção da perfusão cerebral. Entretanto, pode ter como efeito indesejado uma vasoconstricção com o aumento do consumo de oxigênio, o que traz efeitos deletérios. Não existem estudos pediátricos que demonstram efetividade de algum vasopressor na parada cardiorrespiratória. As diretrizes 2015, elas consideram razoável administrar epinefrina na parada cardiorrespiratória. As diretrizes 2015 de reanimação
recomendam que, no choque refratário por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, tanto a lidocaína quanto a amiodarona podem ser utilizadas. As diretrizes 2015 mantiveram a recomendação da dose inicial de 2 a 4 joules por quilo para desfibrilação, tanto monofásica quanto bifásica. No caso de parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Para choque refratário, doses subsequentes de 4 joules por quilo devem ser consideradas, podendo ser utilizados aumentos gradativos nos níveis de energia nas doses subsequentes, não excedendo 10 joules por quilo, o que corresponde à dose máxima em adultos. Nos cuidados pós-reanimação, não houve nenhuma alteração substancial com relação às recomendações 2010. Os pontos mais enfatizados para os cuidados pós-retorno da circulação espontânea dizem respeito ao controle da temperatura, ao suporte hemodinâmico e ao controle dos níveis de oxigenação dos tecidos. No que se refere ao controle da temperatura, a febre em paciente pós-PCR é comum e está associada a piores desfechos clínicos. As recomendações de 2010 sugeriam um controle agressivo da febre em todos os pacientes e a hipotermia terapêutica em outros. Contudo, não há evidências que apoiem o uso da hipotermia pós-PCR em crianças. Desta forma, as diretrizes 2015 recomendam que, em crianças e lactentes que permaneçam comatosos após uma parada cardiorrespiratória, é aconselhável fazer monitoramento contínuo da temperatura corporal e tratamento agressivo da febre quando presente. Em crianças comatosas pós-reanimação realizada em ambiente pré-hospitalar, recomenda-se manter 5 dias de normotermia, o que corresponde à temperatura axilar entre 36 e 37,5 graus Celsius, ou 2 dias de hipotermia contínua inicial, 32 a 34 graus Celsius, seguidos de 3 dias de normotermia. Para crianças que permaneçam comatosas após a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, não está recomendada a hipotermia, devendo-se manter a normotermia. Estudos demonstraram um pior prognóstico em crianças que ficaram hipotensas após o retorno da circulação espontânea. Um estudo mostrou que valores de pressão sistólica abaixo do percentil 5 para a idade foram associados a piores desfechos neurológicos. Nestes casos, as diretrizes 2015, elas recomendam a utilização de fluidos e medicamentos vasoativos com o objetivo de manter uma pressão sistólica maior que o percentil 5 para a idade, bem como a monitorização contínua invasiva da pressão arterial. Estudos sugerem que a hiperóxia, após o retorno da circulação espontânea, pode causar lesão oxidativa tecidual. Um estudo observacional de crianças vítimas de parada cardiorrespiratória intra- e extra-hospitalar demonstrou que a presença de normoxemia, que corresponde a PaO2 entre 60 e 300 milímetros de mercúrio, resulta em melhor sobrevida dos pacientes comparada à hiperoxemia, que seria uma pressão parcial de O2 maior que 300 milímetros de mercúrio. Desta forma, as diretrizes 2015 recomendam que a saturação da hemoglobina seja mantida entre 94% e 99%, evitando tanto a hipoxemia quanto a hiperoxemia no período pós-parada cardiorrespiratória. A hipercapnia e a hipocapnia também devem ser evitadas. Nessa última parte da aula, nós vamos ressaltar alguns pontos importantes. São eles: os locais de verificação do pulso na criança e no lactente, os locais
e a posicionamento para poder realizar a ventilação e o posicionamento adequado para a realização da compressão torácica. Vamos falar também de algumas condutas frente às principais arritmias cardíacas em pediatria. No que se refere, então, à verificação de pulso, que seria a primeira conduta quando a criança apresenta parada cardiorrespiratória, iremos ressaltar o seguinte: em bebês ou lactentes, deve-se realizar a verificação do pulso central por meio da palpação do pulso braquial ou do pulso femoral. Essa palpação ela deve ocorrer no máximo no intervalo de 10 segundos para que seja determinado a presença ou a ausência de pulso. Em recém-nascidos, ainda na sala de parto, é possível verificar a presença de pulso por meio da palpação do cordão umbilical. Em crianças maiores de 1 ano, deve-se verificar então a presença de pulso central por meio da palpação do pulso carotídeo ou do pulso femoral. No que se refere à realização da compressão torácica, devemos nos atentar para 2 pontos. Primeiramente, o ponto de compressão. Segundo, o posicionamento das mãos ou dos dedos para realizar a compressão. No que se refere à profundidade e à velocidade da compressão, nós havíamos dito anteriormente, mas vamos reforçar agora nesse momento. Em recém-nascidos e lactentes, a compressão torácica ela deve ser realizada em um ponto central da linha imaginária entre os 2 mamilos. Pode-se utilizar a técnica de compressão com os dedos indicadores e médio ou a técnica de compressão com a utilização dos 2 polegares. Em crianças maiores, a compressão torácica ela deve ser realizada também em um ponto central da linha imaginária entre os 2 mamilos, entretanto, com a utilização de apenas uma das mãos para realizar a compressão do tórax. Outro ponto importante na reanimação cardiopulmonar em termos de técnica é o posicionamento adequado da via aérea. Em lactentes, a abertura das vias aéreas consiste na colocação de um coxim sob as escápulas para retificar a região cervical. Já em crianças maiores que estejam em parada cardiorrespiratória por causa clínica, pode-se realizar a abertura das vias aéreas por meio da hiperextensão da região cervical. Já em crianças vítimas de trauma, deve-se realizar a tração da mandíbula ou elevação do mento. Falaremos agora sobre as condutas diante do paciente pediátrico sem pulso ou em parada cardiorrespiratória. Peça ajuda, porque quanto mais pessoas treinadas participando do atendimento pediátrico, melhor. Avalie e mantenha vias aéreas pérvias e quanto mais rápido a intubação, melhor a sobrevida. Deve-se administrar O2 a 100% e garantir uma ventilação efetiva e boa expansão torácica. Deve-se iniciar compressões torácicas e checar a efetividade dessas compressões através da palpação do pulso durante as compressões. Deve-se puncionar o acesso venoso, se não houver, realizar a punção intraóssea. E, finalmente, realizar a monitorização cardíaca e checar pelo menos 2 derivações. Para finalizar a nossa aula, falaremos sobre o algoritmo de parada cardiorrespiratória em pediatria para profissionais de saúde com apenas um socorrista, de acordo com as diretrizes 2015 da Sociedade Americana do Coração e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Verifique a segurança do local. Se a vítima não responde, grite por ajuda, acione o serviço médico de emergência por telefone celular, se for apropriado. Verifique se não há respiração ou se há somente gasping, o que corresponde à respiração agônica. Verifique pulso central. Lembrando que a verificação de pulso e de respiração devem ser realizadas concomitantemente.
Caso o socorrista não tenha habilidade para realizar as duas técnicas ao mesmo tempo, deve-se priorizar a verificação do pulso central e, posteriormente, verificar a presença de movimentos respiratórios. Se a vítima apresenta respiração normal e pulso, o serviço médico de emergência deve ser ativado, caso ainda não tenha feito. Deve-se retornar à vítima e monitorá-la até a chegada do serviço médico de emergência. Se a vítima encontra-se sem respiração normal e com presença de pulso, deve-se administrar uma ventilação a cada 3 a 5 segundos ou 12 a 20 ventilações por minuto. E iniciar compressões torácicas se o pulso for menor que 60 batimentos por minuto, com perfusão inadequada, e ativar o serviço médico de emergência caso ainda não tenham feito após 2 minutos. Continue as ventilações de resgate e verifique o pulso a cada 2 minutos. Na ausência de pulso, inicie a reanimação cardiopulmonar. Se a vítima está sem respiração ou apenas com respiração agônica, mas não tem a presença de pulso palpável, deve-se considerar então a ocorrência de colapso súbito, o que significa que o socorrista presenciou o momento da parada cardiorrespiratória. Em caso de colapso súbito presenciado, ative o serviço médico de emergência, caso ainda não tenha feito, peça que tragam um desfibrilador externo automático ou um desfibrilador convencional. Se o colapso súbito não foi presenciado, o que significa que a vítima foi encontrada inconsciente e sem pulso, o socorrista deve iniciar ciclos de 30 compressões e 2 ventilações e utilizar a relação 15 compressões para 2 ventilações assim que o segundo socorrista chegar. O DEA também deve ser utilizado assim que possível. Após 2 minutos, se ainda estiver sozinho, acione o serviço médico de emergência e busque o DEA. Ao acoplar o DEA à vítima, deve-se então analisar o ritmo. Se a vítima apresenta um ritmo chocável, deve-se aplicar um choque e reiniciar a reanimação imediatamente após o choque por cerca de 2 minutos, até ser avisado pelo DEA para a verificação do ritmo. Continue fazendo o ciclo de compressão torácica e aplicação de choque, segundo a orientação do DEA, até que o pessoal do Serviço de Atendimento de Emergência assuma ou então até que a vítima comece a se movimentar. Se após acoplar o DEA for identificado que o ritmo não é chocável, deve-se reiniciar a reanimação cardiopulmonar imediatamente por cerca de 2 minutos e aguardar as instruções do DEA para a verificação do ritmo cardíaco novamente. Continue a reanimação até que a equipe de suporte avançado de vida assuma ou até que a vítima comece a se movimentar. O próximo algoritmo de parada refere-se à atuação de 2 socorristas e apresenta algumas diferenças em relação ao primeiro. Verifique a segurança do local. Vítima não responde, grite por ajuda, o primeiro socorrista permanece com a vítima, o segundo socorrista ativa o sistema de emergência e providencia o DEA. Verifique se não há respiração ou se há somente gasping. Verifique pulso central. Vítima com respiração normal e presença de pulso deve ser monitorizado até a chegada do serviço médico de emergências.
Vítima sem respiração normal, mas com presença de pulso. Deve-se administrar a ventilação de resgate, que consiste em uma ventilação a cada 3 a 5 segundos ou 12 a 20 ventilações por minuto. Inicie compressões se o pulso for menor que 60 batimentos por minuto, com sinais de perfusão inadequada. Deve-se ativar o serviço médico de emergência caso ainda não tenha feito, após 2 minutos. Continue as ventilações de resgate e verifique o pulso a cada 2 minutos e, na ausência do mesmo, inicie a reanimação. Em vítimas que estão sem respiração ou em apenas respiração gasping e também sem pulso, o que significa indivíduos em parada cardiorrespiratória, deve-se realizar a reanimação cardiopulmonar, onde o primeiro socorrista começa a RCP com uma relação de 30 compressões para 2 ventilações, quando o segundo socorrista retorna, usar uma relação de 15 compressões para 2 ventilações e aplicar o DEA assim que possível. Ao acoplar o DEA, deve-se observar se o ritmo for chocável, deve-se aplicar um choque, realizar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até avisado pelo DEA para verificação do ritmo. Continue até que o pessoal do suporte avançado de vida assuma ou até que a vítima comece a se movimentar. Se o DEA apresenta um ritmo não chocável, deve-se reiniciar a reanimação cardiopulmonar imediatamente por cerca de 2 minutos, até ser avisado pelo DEA para verificação do ritmo. Continue até que a equipe de suporte avançado de vida assuma ou até que a vítima comece a se movimentar. Nesta aula, falamos sobre as diretrizes para a reanimação cardiopulmonar em pediatria. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!